Oiê, meu nome é Sabrina Betém, nós estamos no nosso dia 133 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos começar o livro de Neemias, vamos ler o capítulo 1, 2, 3 e o 4. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha essa playlist com seus amigos também. Vamos ler então, Neemias, capítulo de número 1, vai dizer assim: A palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faz confissões dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, esteja atento aos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante deste homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Capítulo de número 2. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza no coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o meu rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais estão em ruínas e os seus portões foram queimados. O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade de onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permita passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidade do templo,
para as muralhas da cidade e para a casa que eu deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Mas Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disso. E não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Então cheguei a Jerusalém. Depois de esperar 3 dias, me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do montouro e inspecionei as muralhas de Jerusalém que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam onde eu tinha ido, nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. E lhe declarei como a mão poderosa do meu Deus havia estado sobre mim e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Porém, quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gessem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Capítulo de número 3. Então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com seus irmãos, sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões em seu lugar e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Ao lado dele trabalharam os homens de Jericó e ao lado deles Zacur, filho de Inri. Os filhos de Azenã reconstruíram o portão dos peixes. Colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com os seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles, quem fez os reparos foi Meremote, filho de Urias, filho de Cos, e ao lado deste, Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesabel. Ao lado deste, Zadok, filho de Baaná, fez os reparos. Ao lado destes trabalharam os tecoitas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam o portão velho, colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com os seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles trabalharam Melatias, Gibeonitas e Jadom, Meronitas, homens de Gibeão e de Mispá, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado,
quem fez os reparos foi Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao lado dele Ananias, um dos perfumistas. Eles restauraram Jerusalém até a muralha larga. Ao lado destes trabalhou Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumafe, fez os reparos em frente à sua casa, e ao lado Atus, filho de Azabenaia, fez os reparos. Malquias, filho de Arim, e Azub, filho de Pati-Moabe, repararam o trecho seguinte e a Torre dos Fornos. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Salum, filho de Aloés, governador de outra metade do distrito de Jerusalém, ele e suas filhas. Anum e os moradores de Zanoá repararam o portão do vale. Eles a construíram, colocaram os portões no seu lugar com os seus ferrolhos e as trancas, e ainda consertaram 500 metros de muralha até o portão do Montouro. O portão do Montouro foi reparado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele o reconstruiu, colocou os portões no seu lugar com os seus ferrolhos e as trancas. O portão da fonte foi reparado por Salum, filho de Col-Oze, governador do distrito de Mispa. Ele o reconstruiu, fez uma cobertura, colocou os portões no seu lugar com os seus ferrolhos e as trancas. Também reconstruiu a muralha do tanque de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que desceram da cidade de Davi. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Neemias, filho de Azibuque, governador da metade do distrito de Bet-Zur, até em frente os túmulos de Davi, até o tanque e até a casa dos heróis. Depois dele, os levitas Raum, filho de Beni, e do seu lado Asabias, governador de metade do distrito de Keila, fizeram os reparos. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus irmãos. Bevai, filho de Enadade, governador da metade do distrito de Keila. Ao lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispa, reparou outro trecho em frente à subida para a casa das armas na esquina da muralha. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com muito cuidado outro trecho, desde a esquina da muralha até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, Meremote, filho de Urias, filho de Cós, reparou outro trecho, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele, quem fez os reparos foram os sacerdotes que moravam em Campina. Depois, Benjamim e Azub fizeram os reparos em frente à sua casa. Depois deles, Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, reparou junto à sua casa. Depois dele, Binui, filho de Anaded, reparou outro trecho desde a casa de Azarias até a esquina. Pelau, filho de Uzai, reparou em frente à esquina e da torre que sai do palácio real superior que está junto ao pátio da prisão. Depois dele, Pedaias, filho de Parós, e os servos do templo que moravam em Ofel fizeram os reparos até a frente do portão das águas, na direção do leste e até a torre alta. Depois, os tecoitas repararam outros trechos em frente à torre grande e alta e até a muralha de Ofel. Para cima do portão dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente à sua casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, reparou em frente da sua casa, e depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda do portão leste, reparou o trecho seguinte. Depois dele,
Ananias, filho de Selamias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, repararam outro trecho. Depois deles, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente à sua residência. Depois dele, Malquias, filho de Ourives, fez os reparos até a casa dos servos do templo e dos mercadores, em frente do portão da guarda até o terraço da esquina, entre o terraço da esquina e o portão das ovelhas. Os reparos foram feitos pelo ourives e pelos marcadores. Capítulo de número 4 agora. Quando Sanbalat ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado, indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença dos meus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifício? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daquele monte de pó? Tobias, o amonita, estava com Sanbalat e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derruba aquela muralha de pedras. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faze com que seja a sua iniquidade, e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te procuraram a ira na presença dos construtores. Assim, reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Isso aqui é muito interessante, porque vocês perceberam, né, que Sanbalat, Tobias e Gésem, eles não queriam que isso acontecesse, eles se sentiram incomodados com isso. Mas Neemias estava decidido. Ele falou: a gente vai construir, vamos construir, não vamos parar, vamos construir, vamos lá, povo, e toda hora te pegando junto e não tirando o olho do foco, que era reconstruir Jerusalém. E quando eles continuam, o pessoal muda a tática e começa, né, primeiro a falar: vocês estão se rebelando contra o rei. Agora eles estão lançando um monte de dúvida. Mas será que tem como, né, trazer de volta? Será que dá? Será que vale a pena, né? Mas mesmo que reconstruam, será que não vai ser frágil demais? Será que não vai ser adequado? Então, isso a gente percebe um pouco da estratégia do inimigo, né? Ele vai tentando. Primeiro ele vai, tentando ali falar pra você: não, nem começa, nem vale a pena. Será que você não tá fazendo alguma coisa que tá errada e tal? Neemias, o que ele faz? Permanece firme. E a gente deve o quê? Permanecer firme. Não, se Deus me falou, eu preciso continuar firme fazendo o que Ele me falou para fazer, né? Firme na missão. E aí o inimigo não vai parar por aí. Ele vai continuar no meio do processo te falando que não vale a pena, que talvez não esteja da forma correta, que talvez não vai ficar de boa qualidade, que outra pessoa talvez deveria fazer que querer melhor, que tem gente mais adequada. Isso vai acontecer, isso é natural. Por quê? Porque se a missão realmente é de Deus, ela vai gerar frutos para a honra e glória de Deus e para o reino. E o inimigo não quer que isso aconteça, então ele vai minar a nossa cabeça. Se a gente não tiver firmado na missão correta, se a gente não tiver firmado na palavra e em Deus, nessa realidade, a gente vai voltar para trás, vai começar a dar ouvidos a esses questionamentos do inimigo e vai acabar parando a obra. Mas Neemias continuou firme, mesmo com o inimigo falando: né? O Sanbalat, Tobias e Gésem aqui, não vai dar certo, melhor nem. E se levantar, uma raposinha não pode entrar e ali derrubar tudo que já foi feito, né? Então não basta que depois de ser construído, não é tão fácil de destruir de novo. Então, eles começaram aí a jogar essas pro povo, mas Neemias continuou reconstruindo, né? O capítulo de número 6 vai dizer: assim construímos a muralha. Então, mostrando o cenário que eles construíram a muralha, com o inimigo falando um monte de coisa indo lá
buzinar no ouvido deles. E toda a muralha foi acabada até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então, a grande questão que impulsionou porque eles estavam com ânimo para trabalhar. Então, a gente precisa, é claro, buscar esse ânimo no Senhor. Mas, por mais que o inimigo esteja buzinando no nosso ouvido, dizendo que não vai valer a pena, precisamos estar com o nosso ânimo para trabalhar, e esse ânimo, como fonte desse ânimo, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos lá, vamos continuar, vamos ver o que vai acontecer aqui, hein? Mas quando Sanbalate, Tobias e os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante, que já se começaram a fechar-lhes as brechas, ficaram muito irados. Aqui é que tá. No início, a obra ela parece frágil, ela parece que em pouco tempo ela vai... Mas ela foi começando a ficar robusta, foi começando a se interligar, e as coisas foram começando a crescer. E às vezes é assim na nossa vida, a gente vai começando um pouquinho e o inimigo quer fazer a gente parar. A gente vai começando a orar aqui um pouquinho, a gente vai começando a ler um pouquinho aqui a Bíblia, a gente vai se estruturando aos pouquinhos, sabe? Bem pouquinho e devagar. E o inimigo vai tentar minar, trazer a dúvida se isso vale a pena para nossa vida. E aí, se a gente para, ele ganha aqui. Mas se a gente continua assim como Neemias continuou, a coisa vai se estruturando. A gente vai ficando mais forte, a gente vai tendo mais ânimo, e aí a gente vai vai cada vez mais se enchendo da palavra, a gente vai criando cada vez mais força em oração, a gente vai tendo mais sensibilidade, a gente vai tendo mais comunhão, e cada vez mais a nossa vida espiritual vai se fortalecendo. E aí é nesse momento que o inimigo começa a perceber, caramba, as brechas estão sendo fechadas. Está sendo fechado com o quê? Sendo fechado com o coração, sendo fechado com a palavra, sendo fechado com verdades bíblicas, sendo fechado com devoção, com obediência. E aí, quando acontece essas coisas, o inimigo começa a ficar alerta, e ele fica, claro que ele fica irado, porque isso quer dizer que a missão está, indo avante, e que a vontade do Senhor está prevalecendo. E aí é que tá o pulo do gato. É que tá a questão. Vamos ver o que vai acontecer? Porque, claro que Sanbalate, Tobias e Gesem não iam deixar barato. Olha só. Versículo 8. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém. Criaram confusão ali. O que vamos fazer? Tá todo mundo unido? Tá todo mundo em ânimo? Trabalhando? Não. Vamos nos juntar aqui, os inimigos ali do povo de Israel. Vamos nos juntar e vamos lá causar confusão. Vamos dividir essa galera. Vamos causar confusão. Vamos desanimar essa galera. Olha só. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Olha só a prudência de Neemias. Olha só a prudência de Neemias. Ele estava estruturando, as brechas estavam sendo fechadas. Os adversários olharam e pensaram, não podemos deixar isso barato. Está se estruturando, o negócio está fortalecendo. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos se juntar e vamos chegar lá, atacar e criar confusão nisso tudo para acabar com essa missão. Vamos fazer baderna. O que Neemias fez? Porém, nós oramos a Deus, eles se revestiram, eles foram até o trono da graça, foram até aquele que pode todas as coisas, aquele que iria protegê-los por conta da obra gloriosa dele. Então eles oraram a Deus e como proteção, e não só oraram, mas eles fizeram a parte deles, eles colocaram guardas entre eles, ali na cidade, de dia e de noite, ou seja, 24 horas tinha vigias. Eles oraram e eles vigiaram, eles deixaram pessoas atentas para que qualquer pequeno detalhe que pudesse parecer uma investida no inimigo, uma vinda, eles estivessem preparados. Então, Neemias aqui deixa
uma lição incrível. Se o inimigo está nos atacando, se o inimigo está tentando investir contra a nossa vida, contra a missão que o Senhor tem dado para nós, nós devemos estar em dependência e fazer a nossa parte como vigilantes. Nós devemos estar vigiando. Então, unindo isso, né? Tendo a graça do Senhor, a proteção do Senhor, pedindo em oração, estando vigilantes, meus amigos, isso aqui, olha, não tem como o inimigo prevalecer, viu? Estando em obediência a Deus. Mas vamos continuar, tá? Porque eu tô me empolgado hoje. Versículo de número 10. Então os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Ó o negócio se formando. Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então pus o povo, por família, nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas mulheres e pela casa de vocês. O povo começou a desanimar, porque isso é natural. A gente vai começar, às vezes, repensar. Às vezes a gente, para ali no meio da obra e pensa: ih, Laia, eu acho que a gente vai ser consumido pelo inimigo. O inimigo é forte. Às vezes a gente se esquece quem é que tá, quem é, o Deus poderoso que está conosco. Mas Neemias faz o quê? Ele inspeciona tudo. Ele coloca mais pessoas ainda de forma vigilante ali. E ele diz: não tenham medo, não. Não. Lutem pelo povo. Lutem pelo seu povo. E quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhavam na obra e na outra metade empunhavam lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia sua espada na cintura, enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu dizia aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim, trabalhamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o arraial do dia até o anoitecer. Também neste mesmo tempo eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, mas que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, tiramos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. E foi assim que Neemias, tomou a frente disso tudo, lembrando sempre o povo de a obra não pode parar. Talvez aqui ele não pôde utilizar todo mundo na obra para construir a muralha, porque ele teve que dividir o povo. Alguns tinham que ficar trabalhando, outros tinham que ficar de vigia. Mas eles não pararam, por mais que eles diminuíram o ritmo, mas porque eles perceberam que havia uma ameaça do inimigo. Então era muito importante que a obra continuasse, talvez num ritmo um pouco mais lento, mas que fosse redobrado então a vigilância. Isso é muito importante, a gente não pode esquecer disso
Às vezes a gente tá aí, tá fazendo e a gente se esquece de que a gente precisa ter o nosso momento, a gente precisa estar sempre se abastecendo na palavra, se abastecendo em oração, a gente precisa estar vigilante, porque senão a gente acaba esquecendo da obra, fazendo de qualquer jeito, fazendo só por fazer, e aí quando a gente vê, a gente já esfriou, quando a gente vê, a gente já não tá mais sentindo a presença do Senhor, já não tá mais vendo sentido em tudo que a gente tá fazendo. Por quê? Porque a gente parou de vigiar, porque a gente acabou vendo as pequenas ameaças, os pequenos dizeres do inimigo, a gente desconsiderou, não considerou como uma ameaça. E por conta disso a gente não se preparou, a gente não vigiou, a gente não foi lá e buscou estratégia para vencer isso. Então, Neemias nos ensina isso aqui de forma claríssima, nos pequenos indícios de ameaça, lá quando Sanballat, Tobias e Gesem começaram a falar algumas coisas ali para desanimar, ele animou o povo, ele já começou a perceber, né, que provavelmente eles não iam parar ali, porque eles queriam que a obra parasse, então ele começou a redobrar a vigilância, e não parou a obra, ele continuou, porque ele sabia qual que era o objetivo dele, que era reconstruir Jerusalém, e isso eles fizeram então com ânimo. Então nós devemos também nos animar no Senhor para poder fazer a obra e não nos esquecer de estar sempre vigilantes, porque se a gente está fazendo a obra do Senhor, é certo que o inimigo vai tentar nos parar em algum momento e a gente tem que estar atento para identificar essas ameaças e poder então reagir a tempo e continuar a obra. Amém? E essa então é a leitura de hoje. Se você gostou, deixa aqui nos comentários o que você acha de tudo isso, se você já passou por um momento assim, me conta a sua experiência, o que você fez nesses momentos. Um beijo da Sá e até amanhã!